Caríssimos irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos iniciar a nossa fala desta oportunidade no Centro Espírita Caminho da Verdade, elevando os nossos pensamentos ao Pai Celestial. Em nome de Jesus, o nosso Mestre, rogando bênçãos a Ti, ó Pai, neste momento em que passamos a humanidade em aflições, recorremos a vós, para que as vossas bênçãos recaiam sobre a humanidade, que abra os nossos corações, que possamos entender e seguir na marcha do bem e da evolução espiritual. Que vossas bênçãos, Pai, estejam em cada lar, em cada coração, dos que nos assistem neste momento e de todos os lares e corações que se espalham por todo o planeta. Assim, Pai, rogamos a presença dos bons espíritos a nos auxiliarem neste momento na mensagem do Mestre Jesus. Que assim seja. Caríssimos irmãos, irmãs, companheiros, espíritas e não espíritas, nós estamos realmente atravessando um momento que exige muito cuidado, muita atenção, muita determinação de cada um de nós. Nós sabemos, sobretudo nós espíritas, que estamos num mundo em transição. O planeta Terra, que caminhou por séculos como mundo de expiações e provas, ainda continuamos, mas numa transição para um mundo melhor. Alguém poderia dizer, mas como? Com tantas mortes? Com tanto sofrimento? É verdade, com tanto sofrimento, com tantas dores. Amigos nossos, nós mesmos, vendo parentes e outros partirem de volta à pátria espiritual, isso nos deixa triste, mas haveremos de entender que nós estamos sob as leis divinas, que não é a matéria que conta. A matéria é tão somente instrumento para o nosso burilamento. É como o diamante lá incrustado na pedra bruta. Tem que ser martelado até que se lapide, até que se torne realmente, ou encontremos esta joia rara que é o diamante. Esse diamante somos nós espíritos incrustados no corpo físico, na carne. Aproveitemos esta oportunidade para seguirmos no caminho do bem, do amor e da paz. A mensagem de Jesus é consoladora. É importante que neste instante, que nestes dias de angústias, de preocupações, busquemos o Mestre, para que Ele nos assista, nos dê força, alimente a nossa esperança e acalente-nos na nossa fé. O capítulo de hoje, aqueles que não conhecem o esquema das palestras, sobretudo do Centro Espírita Caminho da Verdade, nós seguimos uma sequência de O Evangelho segundo o Espiritismo, e cada dia de palestra, no nosso caso, cada segunda-feira, é tratado um capítulo. O tema de hoje é que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Esse tema é do Evangelho do Mestre Jesus.
Eu vou ler aos irmãos para que nós possamos compreender melhor aquilo que nós iremos falar. O título deste capítulo é Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, não saiba a vossa esquerda o que faz a vossa direita, para que a vossa esmola fique escondida, e vosso Pai, que vê o que fazeis em segredo, vos pagará. Está em Mateus, no capítulo 6, os versículos do 1 ao 4. Esse texto é do Sermão do Monte, quando Jesus nos deixa esse código moral para que nós possamos tê-lo como o receituário da nossa evolução. É o mais belo sermão que a humanidade já viu. Desde o início do capítulo 5 até o final do capítulo 7. Jesus nos deixa todos os preceitos para que nós possamos, entendendo, mudar as nossas atitudes. Nós estamos neste planeta com a grande oportunidade de remodelação, de transformação espiritual. Viemos lá na criação do Pai como simples e ignorantes, sem maldade, sem bondade, sem conhecimento. Na elaboração dos milênios e milênios, hoje nós estamos no estágio que já temos a nossa inteligência para colocá-la em exercício e aprendermos a discernir entre o bem e o mal. Então, a recomendação de Jesus é o servir, dar esmola. Esmola no sentido dedicação àquele que necessita, mas que façamos isso discretamente, sem ostentação. Consta que os hipócritas, eles, para dar aquelas esmolas, alguém ia à frente tocando trombetas. Nós poderíamos até entender eles fazendo esses gestos, mas tornando público, anunciando que estavam socorrendo, estavam dando as suas esmolas. E Jesus diz: esses que assim procedem com ostentação já estão recompensados. Mas quando nós realizamos os nossos atos de amor ao próximo discretamente, sem alardes, nós estamos construindo o nosso bem espiritual, porque estaremos fazendo a vontade do Pai que está nos céus. E aí nós vamos então analisando como é que nós vamos proceder. E Jesus também nos fala, logo depois que terminou o Sermão do Monte, ele desce ali do monte chamado Monte das Beatitudes, onde ele proferiu
este sermão, ele se encontra com multidões, muitas pessoas. Então se aproxima dele um leproso. Vejamos, queridos amigos, que à época havia o Vale dos Leprosos. Aquele que contraía a lepra, ele tinha que andar com um sino anunciando que ali ia um leproso, para que as pessoas se afastassem, fugissem dele. Vejamos o estado de humilhação daquele que contraía a lepra. Mas naquele dia, um leproso vai a Jesus, se dirige a ele e diz: Senhor, tem piedade de mim, limpa as minhas feridas. Se queres, pode me curar. E Jesus disse: eu quero. Colocou-lhe a mão. Vejamos a diferença, queridos irmãos e irmãs. Enquanto outros fugiam dos leprosos, Jesus toca-lhe e diz: eu quero. Fica limpo. E aquele homem ficou curado. E Jesus diz: não digas nada a ninguém, mas vai ao templo. Se apresenta ao sacerdote para dar testemunho. Oferece a tua oferta como consta da lei de Moisés. Então aquele homem saiu limpo. E Jesus diz: não diga nada para ninguém. Não é que ele diz assim, é proibido falar, mas porque não havia necessidade do alarde. E fica nesta lição o aprendizado para nós. Quando temos as nossas aflições, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, vamos ao Mestre. Ele fala: vinde a mim, vós que estáis em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, então, se coloca à disposição de todos nós. Mas nós temos que ir, nós temos que buscar para encontrar. Nós temos que pedir para obter. Nós temos que bater para que a porta se abra. É assim que nós crescemos espiritualmente, desenvolvendo o amor que há dentro de nós. Tiago nos fala sobre isso. A fé sem caridade é morta em si mesma. É importante que nós possamos, com a fé que nós desenvolvemos, na certeza de que o Pai Celestial não nos abandona, lembrarmos daqueles que necessitam. Porque nas horas de calamidades, os tsunamis, os terremotos, as tragédias, muitas vezes vemos ou percebemos campanhas arrecadando víveres, agasalhos, para levar a outro estado, até mesmo a outro país. E não notamos a tragédia que está do outro lado do muro da casa em que moramos.
enfermos ali no catre, sofrendo terrivelmente, e passa despercebido por nós. Então busquemos assistir aqueles que estão próximos, porque Jesus nos ensina a amar o próximo. Satisfeito este item, ajudemos aqueles que estão distantes. É importante refletirmos sobre o ensinamento de Jesus. Allan Kardec coloca neste capítulo um texto interessante que é chamado de Os Infortunados Ocultos. A idade já faz com que faça as anotaçõezinhas, né? É assim mesmo. E então, ele fala que uma senhora de boa aparência, vestida modestamente, mas bem higienizada, bem apresentada, ela vai, vamos chamar aqui de periferia, e lá ela leva mensagem confortadora àquelas pessoas que necessitam, que sofrem. Leva víveres, socorre-as, mas antes de colocar a sua dádiva, ela conversa com as pessoas, prepara-as emocionalmente, para que as pessoas não se sintam humilhadas. E ela deixa-lhes alimentos àqueles que passam por necessidades. Vai a uma casa onde o marido está no hospital, leva alimentos de modo que aquela mulher possa cuidar, alimentar os seus filhos, possa fortalecer-se para ter leites a oferecer aos menores. Sai da casa e vai ao hospital onde está o Senhor e leva-lhe a mensagem de consolo, informando-lhe que na sua casa tudo está bem, que não está faltando alimento, que ele se tranquilize. Então vejamos o ato material do alimento, do agasalho, e o ato moral do consolo, para que aquele enfermo não agrave a sua enfermidade com as suas preocupações. Com ela vai a sua filha também, vestida modestamente. E um dia a filha fala: mãe, me dá essas coisas para eu também fazer caridade. E ela diz: não, minha filha, não se faz caridade com aquilo que não é nosso. Faça as suas confecções para que você dê daquilo que é seu. Poderíamos dizer um gesto rude? Não. É um ensinamento. Nós haveremos de oferecer a outrem aquilo que é nosso. Nós temos amor. Às vezes não temos condições materiais. Mas nós temos a língua, nós temos a mente, nós temos conhecimento do ensinamento do Mestre Jesus e podemos, então, levar
mensagens de amor, de encorajamento. É importante analisarmos sobre isso. Há um outro momento da vida de Jesus que ele estava no templo, ele e seus discípulos, e ali os fariseus, eles depositavam suas ofertas no gasofilácio e eles colocavam de forma que fizesse barulho para que as pessoas então ouvissem e pensassem, nossa, né, aquele tempo não havia o nossa, né? Mas como ele deu tanto? Então eles saíam gratificados porque reconheceram que eles fizeram grandes ofertas. De repente, uma senhora viúva se aproxima e coloca lentamente 2 moedinhas e sai discretamente. Jesus, que não perdia tempo, diz aos seus discípulos: de todos os que deram suas ofertas, esta mulher foi a que mais deu. Os discípulos disseram: mas como, mestre? Ela só deu 2 moedinhas. E diz, ela deu tudo o que possuía. Enquanto os outros deram do que não lhes era necessário, do supérfluo. É para pensarmos. De repente alguém bate à nossa porta e diz, eu quero um prato de comida. Disse, mas meu amigo, não tem. Mas o meu prato está cheio. Não tem na panela, mas tem no meu prato. Então, qual seria a minha atitude? Divido, tira metade. Ofereço a metade. Porque aquele irmão necessitado vai matar pelo menos a metade de sua fome, assim como eu. Dividir, dar daquilo que é nosso, para que possamos então fazer o que Jesus nos ensinou. Ser servo daquele que necessita. Eu ponderava esses dias a uma pessoa que ouvimos frequentemente dizerem: eu sou servo de Deus, sou servo de Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, servo é aquele que serve, aquele que tem a oferecer. Quem tem a oferecer? Eu ou Jesus? É Jesus. Ele nos diz assim: eu não vim a este mundo senão para servir. Eu sou o vosso servidor. Entendamos, eu sou o teu servo. Então Jesus é o meu servo. É ele que tem para me oferecer. Mas ele recomenda: se queres ser o primeiro, sejas o que serve. Servir a quem? Aquele que necessita. Então eu sou servo daquele que necessita de mim. Como eu necessito de Jesus, ele é o meu servo. Mas nada melhor, nada mais sublime do que servir aquele que necessita de nós com Jesus, com amor.
É assim, queridos irmãos, amigos, que nós vamos avançando. Jesus nos recomenda que quando fizermos os nossos banquetes, não convidemos os ricos, aqueles que podem recompensar, convidando-nos também para seus banquetes, mas convidemos os pobres, os estropiados. Mas como? Que banquete Jesus está falando? Então não podemos trazer os nossos amigos à nossa casa para almoçar conosco? Não podemos receber um convite deles e aceitar para ir à sua casa? Sim. Mas Jesus fala que lembremos daqueles que necessitam, dando do que temos com abundância, para que possamos fazer com que as carências daquele diminuam. As palavras de Jesus exigem muitas vezes interpretações mais profundas. Ele falava de forma muitas vezes alegóricas, parábolas, para que tiremos delas os ensinamentos necessários. Queridas irmãs e irmãos, o tempo urge, nós agradecemos a oportunidade. Quem estaria falando com os irmãos hoje seria a nossa queridíssima irmã Nelma, mas o seu querido marido, nosso Gerce, contraiu a Covid, está bem. Então, ontem desencarnou uma tia da nossa Nelma e ela me solicitou, ligou-me à noite, solicitando que eu fizesse, então, essa explanação para ela. E estamos fazendo com muito carinho, irmã Nelma, em forma de oração ao nosso querido Gerson. Tivemos agora também a notícia do nosso também confrade querido Wilson, que teve um problema de saúde, mas não temos últimas informações, mas me parece que está sob controle. E que transformemos a nossa fala de hoje em oração a esses irmãos e a todos os nossos irmãos, rogando ao Pai Celestial que nos abençoe, que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco. Esse Mestre amado que nós agradecemos pelo Teu Evangelho, rogando, Mestre, que permita aos bons espíritos a nos assistirem nesses momentos de aflições, amparando aqueles que estão em sofrimento. É assim que nós rogamos e agradecemos, graças a Deus.